Boa noite, graça e paz, princesas do Senhor. Como é que estão todas? Então, meninas, estou eu aqui. Vou levar uma palavrinha, não vou demorar muito não. Mas veio no meu coração, eu conversei com Deus e eu vou comentar um pouco com vocês, conversar um pouco com vocês. Então, o tema é perdão. E aí vem, perdão. Quem perdoa é perdoado. Aí então a gente precisa saber o que é perdoar. A gente ouve tanto falar de perdão, de perdoar, mas vamos ler como que é. Perdoar é o ato de deixar de ter ressentimento ou raiva ou ódio por alguém que causou algum dano. Significa desculpar, optando por liberar o rancor, a raiva, a mágoa e buscar a paz emocional. É uma decisão pessoal de superar um agravo. Mas na Bíblia é muito comentado sobre isso, sobre o perdão. E o perdão é um ato libertador. É fundamentado no amor e na graça de Deus, sendo um mandamento para os cristãos. Não é opcional, viu, gente? É um mandamento. O cristão tem que perdoar. Perdoar é essencial para receber o perdão de Deus. E isso está escrito, sabe aonde? Lá em Mateus 6, 14 e 15. Deixa eu ler para vocês. Jesus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, Deus não nos perdoa se a gente não perdoar o nosso irmão, se a gente não perdoar o nosso próximo. Às vezes tem gente que comenta assim: eu sou uma pessoa boa, Deus vai me salvar. Eu não preciso ir para a igreja não, porque eu já sou uma pessoa muito boa. Mas tem essa parte muito importante. Como liberar o perdão? Por que liberar o perdão? E a falta do perdão está presente em muito lugar nessa terra. Vamos já que eu vou comentar com vocês. Geralmente, as pessoas que nos magoam, que nos ferem, elas são próximas da gente. São pessoas do nosso círculo de amizade, são pessoas que são do nosso trabalho, às vezes uma amiga de trabalho, mas geralmente também é alguém com um grau de parentesco, uma tia, uma mãe, um pai, um irmão. E aí, por ser próximo da gente, a situação ainda fica mais dolorida. Falando em dor, mágoa, uma coisa que tanto acontece na sociedade, gente, está presente em vários lares, não é muito comentado, mas precisa muito de perdão. Eu não sei se alguém passa por isso, né? Mas traz muitos prejuízos para nós, sabe? Como ser humano. Sabe o que é? O abandono paterno. O abandono paterno é altíssimo, principalmente no norte e no nordeste do Brasil. Deixa eu ler a estatística para vocês. No Brasil, mais de 172 mil crianças não têm o nome no registro somente em 2025. Isso quer dizer que é muita gente, muita criança que cresce, às vezes fica adulta e não tem o nome do pai no registro. E isso traz muita mágoa, muito prejuízo emocional, muita dor, muita falta de perdão. E a coisa é tão séria, é um prejuízo social tão grande, que existe a campanha. O nome da campanha é Meu Pai Tem Nome. Olha só como é a coisa. São as pessoas que deveriam nos dar amor, estar perto da gente, nos protegendo, nos guardando, né? Transmitindo aquele amor paterno dentro de casa com aquela proteção, e não tem. São crianças com ausência disso. E o abandono de incapaz, olha só, é no Google, causa
traumas profundos e duradouros, que precisa do perdão. Fisicamente, isso que acontece, né? Esse abandono, fisicamente pode resultar em doenças psicossomáticas, como problemas cardíacos, hipertensão, AVC, distúrbios intestinais. E além disso, destrói relacionamentos. Geralmente as meninas que teve problema de abandono de pai, coisa de infância, essas coisas, elas têm muito problema nos relacionamentos, porque elas ficam adultas. E como é que elas vão se relacionar? E o perdão é fundamental para nós termos a paz que excede todo entendimento de Deus. Essa paz só vem de Deus. E para a gente ter essa paz, a gente precisa liberar o perdão. Lá em Provérbios 17, 22, afirma o seguinte, que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido ou triste faz secar até os ossos. Que coisa horrível para a nossa vida, né? Com Deus, quando a gente não perdoa, a gente não pode nem dizimar na igreja. Essa que é a verdade. Então, gente, acontece algo curioso na Bíblia. Alguns estudiosos, teólogos, olham para José, para essa parte de perdão. E o que é curioso mesmo é que José perdoou os irmãos. Isso é fantástico. Isso daí está em Gênesis 45 a 50, a história de José. Mas José não convidou os irmãos para morarem com ele no palácio. Ele deu terras para os irmãos, para que eles sustentassem suas próprias famílias, tivessem poder também, fossem pessoas prósperas, mas não convivendo com ele. A Bíblia, se eu não me engano, os estudiosos falam que a Bíblia retrata bem isso. E inteligência emocional é você saber perdoar, ajudar, sem trazer de volta para sua mesa quem te jogou no fundo do poço. Às vezes é necessário que você se afaste. Perdoar é um processo pessoal de libertação da mágoa, mas não é o esquecimento. Não tem como a gente ter amnésia do que aconteceu com a gente. Focado no nosso próprio bem-estar. Para a gente ter esse bem-estar, a gente precisa liberar perdão. E não no merecimento do outro. Realmente acontece cada coisa que o outro não merece, sabe? Não é uma questão de merecimento, não. É só para a gente se sentir melhor mesmo, sabe? Envolve reconhecer a dor, decidir não se vingar, que é a primeira coisa que dá vontade de fazer, a pessoa quer que a outra morra. Definir limites saudáveis e liberar o sentimento negativo, para seguir em frente com paz interior. Não tem nada melhor do que a gente dormir com paz, né, gente? No nosso travesseirozinho. E tem uma frase que o crente fala muito: o sangue de Jesus tem poder, não é isso? Tem mesmo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda mágoa, de todo rancor, de toda tristeza. E isso está escrito lá em 1 João 1,7. Jesus nos purifica de todo pecado. Significa que o sacrifício de Jesus na cruz oferece perdão completo. Pois é, eu queria só falar rapidinho com vocês sobre isso. É um assunto muito bom, muito gostoso e que está presente, sim, muito presente. Eu sou da área da saúde, trabalhei um tempo como assistente social e sei como isso afeta muito a sociedade. Um beijo no coração de todas. Meninas, vamos orar? Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, pela vida, pela saúde, por mais um dia, Senhor Deus, que Tu nos concede debaixo da Tua graça, debaixo das Tuas misericórdias. Cuida de cada uma princesa que está aqui, Senhor Deus, nesse grupo, Pai amado. Cuida dos familiares dela, Senhor Deus. Senhor, Tu nos vê. Assim como um dia Tu viste, Senhor Deus, a mulher samaritana, uma mulher que ninguém dava nada por ela, Senhor Deus.
mas tu viu aquela mulher e transformou a vida dela, Pai amado. E assim que tu nos viu, Senhor Deus, um dia, e tu transformaste as nossas vidas, Pai amado. Muito obrigada, Deus. Tu és um Deus grande, um Deus misericordioso. Não esquece, Senhor Deus, dos nossos familiares, Senhor Deus, das pessoas que nós amamos. Retira toda a mágoa, toda a dor do nosso coração. Às vezes está escondidinho, Senhor Deus, lá naquele fundo ali, onde a gente não quer nem tocar, como um espinho na carne, igual como o apóstolo Paulo fala. Cuida desse pedacinho de nós, Senhor Deus. Perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor Deus, as nossas dores, as nossas mágoas. Perdoa-nos, Senhor Deus. Nós precisamos tanto do teu perdão, Pai amado. Nós somos tão pequenas, Senhor Deus, diante da tua grandeza. Tu és o nosso Deus gigante, Deus que sabe de todas as coisas. Muito obrigada por tudo. Sara-nos, Senhor Deus, sara a nossa terra. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.